Pedro, muito bem chegado. Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Prazer estar nessa oportunidade aqui com vocês, nessa data, como você acabou de dizer, né, tão importante para a história das lutas do povo brasileiro. Então, 126 anos da morte de Antônio Conselheiro, você diz assassinado em meio aos combates, né, as agressões que o Belo Monte estava sofrendo. Há também quem diga que ele tenha morrido por outras causas, mas que de alguma maneira estão associadas à brutalidade da intervenção, né, das Forças Armadas para salvar o Brasil, né, como costumam dizer essas pessoas que se entendem como patriotas, né, atacaram o inimigo interno. O Belo Monte foi uma das expressões primeiras dessa visão que as Forças Armadas têm de que o seu grande inimigo não é o externo, é o inimigo interno, o povo brasileiro. Pedro, a Antônia Félix saúda aqui, viva Conselheiro Vivo. Feliz férias, Mauro. E aqui, ó, nossa mix de jurista e vereadora, Liana Ciani Lins. Essa semana ela não veio, mas semana que vem vai estar aqui com a gente, com toda certeza. Mando um cheiro muito carinhoso para os meus amigos Mauro, Pedro e Rebeca, desde lá do Recife. Legal. Grande abraço. Vai encher de comentário aqui nesse chat, né? E felicitações pela presença do professor aqui. Célia Soares. Colocar esse comentário da nossa Célia, Celíssima Soares aqui. Olha que interessante. O professor Vasconcelos é o responsável, em função deste curso sobre Canudos. A gente já conta um pouco da história desse curso, que realmente é um curso antológico, histórico. É o responsável por meu ressentimento, Euclides da Cunha. Quanta informação errada passei aos meus alunos acreditando em Os Sertões. Forte isso, né, Pedro? Forte isso, né? Forte. E, enfim, essa é uma tarefa que cada vez mais se mostra urgente, né? É preciso confrontar Euclides da Cunha e a leitura preconceituosa que ele fez da experiência popular, da religião popular, da invenção que foi o Belo Monte. Mauro, Rebeca, esse livro ele tem um mérito, é bom que a gente o reconheça. Ele colocou o tema do Belo Monte na agenda nacional, desde o início do século passado. Feita essa justiça, a gente coloca um ponto final e vira a página. O livro trata, em mais de 2/3 do seu volume, que é grande, ele trata da campanha do Exército contra o Belo Monte. O livro tem 3 partes, né? A terra, o homem, a luta. Esta luta, essa seção, a luta, ela é mais de 2/3 do livro. E ela mostra, então, claro, a resistência aguerrida conselheirista, mas ela, no fim das contas, o que descreve é a agenda do Exército, a incompetência do Exército, a crueldade do Exército, mas os sujeitos do processo, na narração, são os militares. Enquanto o Antônio Conselheiro e o povoado do Belo Monte, erguido sobre a vila já existente de Canudos, ocupa um pedaço muito pequeno. São 2 capítulos da parte 2, que é uma parte pequena do livro, né? Então, a nossa internauta, ao dizer aí do seu ressentimento, né, ela traz à tona uma questão fundamental. Quer dizer, como é que uma temática como essa acaba por ser difundida, né, na opinião pública, digamos assim, ao público mais geral, com base, inclusive, em fake news. A gente pode comentar aí na medida que a conversa vai avançando. Informações desencontradas, informações sem sustentação, coisas que efetivamente o Euclides supôs. Na falta de informações, ele supôs, a partir das leituras dele, a partir da visão de mundo que ele tinha, dos ideais que ele propugnava, etc, etc. Rebeca,
Tem uma questão. Desculpa, fala, por favor. Tem uma questão, porque eu termino a faculdade nesse semestre agora, final do ano, e o ano passado a gente teve a disciplina de livro-reportagem, né? E o professor dessa disciplina, ele disse que Os Sertões é um livro-reportagem. Então, Euclides, ele como jornalista, nesse formato, ele tinha essa liberdade interpretativa, né? De transcrever esse discurso. O senhor concorda com isso? Rebeca, muito boa a sua pergunta. Porque, veja, a guerra contra o Belo Monte, porque é assim que eu costumo chamar o conflito, aconteceu fundamentalmente em 1897. Por que Belo Monte? Belo Monte é o nome dado por Antônio Conselheiro e um grupo de pessoas que o acompanhavam ao vilarejo que até então se chamava Canudos, a partir de uma situação criada pelo ataque da polícia baiana. Vejam a atualidade da questão, né? Uhum. O ataque da polícia baiana faz 130 anos. Esse ano se completam 130 anos do ataque chamado o Incidente de Maceté, né? E a polícia baiana ataca o conselheiro e o seu pessoal. Por quê? Porque esse pessoal estava envolvido em protestos populares contra novos impostos que estavam sendo estabelecidos, né, atingindo a economia popular. Então, o pessoal se desloca para uma região um tanto mais distante, onde havia já esse povoado chamado Canudos, e rebatiza, né, com o nome de Belo Monte, talvez, Mauro, fazendo alusão ao Monte Sinai, né, a referência da Bíblia, né, muito importante no imaginário religioso naquele contexto, por conta da questão dos 10 mandamentos, o conselheiro pregador de temas como esse, etc, etc. Mas, então, voltando, Rebeca, à sua questão. A guerra contra o Belo Monte, ela aconteceu basicamente em 1897, finalzinho de 96. O livro Os Sertões foi publicado em 1902, portanto, 5 anos depois. Euclides esteve envolvido com a temática desde antes de ele seguir como jornalista. Ele escreveu 2 artigos e os publicou no Estadão. Esse Estadão, velho Estadão, né, promotor de golpes e de etc., de ataques a causas populares. Ele escreveu 2 artigos em São Paulo, sem nunca ter ido lá ao Belo Monte, onde ele já dizia que o Antônio Conselheiro era isso, que o Belo Monte era aquilo, e o Exército tinha dificuldades por conta da terra inóspita, da terra seca, a população resistia porque era fanática, etc., etc., mas o Exército, a República triunfará. 2 artigos, antes de ir para o campo, né, como jornalista. Quando ele vai, a guerra já está quase no final, ele chega faltando 20 dias para a guerra terminar e sai 5 dias antes. Ele deixou sobre essa sua atuação, enquanto jornalista que viajou, que chegou lá, cobriu, ele deixou uma série de artigos que foram publicados pelo Estadão, ele foi amando do Estadão. Esses artigos estão reunidos num livro chamado Diário de uma Expedição. É fácil de ser encontrado, está publicado pela Companhia das Letras. E aí é interessante, Rebeca, você que é jornalista, né, acabou de falar aí do curso que você está terminando, é interessante comparar informações que Euclides registra nas reportagens que estão neste livro e como ele reproduz aqueles dados em Os Sertões. Você tem omissões, você tem alterações, você tem supressões, você tem invenções, você tem coisas que saem da cabeça dele e que não tem sustentação, inclusive nas reportagens que ele 5 anos antes tinha mandado. Os Sertões, trata-se de um livro que não é a única expressão que Euclides manifestou a respeito do tema, é apenas a última. Ele tem um caderno de anotações
de uso pessoal, anotações que ele ia fazendo, você tem lá informações que não condizem com aquilo que ele vai colocar em Os Sertões. Só dou um exemplo, Mauro, para não me demorar muito na resposta. Ele coloca na sua caderneta pessoal que, olhando por alto, o Belo Monte seria um povoado ali com umas 2.000 casas, o que daria ali, quem sabe, umas 8.000, 10.000 pessoas, né? E é aquilo que a pesquisa arqueológica confirma. Quando ele escreve, no final de Os Sertões, sobre a contagem das casas ordenada pelo Exército, ele coloca 5.200. Rigorosamente contadas. Eu não sei como é que rigorosamente foi possível fazer a contagem de casas de um povoado completamente destruído depois de meses de bombardeio. Mas por que ele teve que mais que dobrar o número? Primeiro, o número era o número oficial do Exército. Segundo, era preciso mais que dobrar o número de casas e, portanto, multiplicar o tamanho, né, do povoado, para que a opinião pública tivesse uma justificativa para a incompetência do Exército. Era necessário aumentar o tamanho do monstro para justificar, de um lado, a incompetência do Exército, que demorou tanto, né, para destruir aquele povoado, e criar a sensação na opinião pública de que, efetivamente, o monstro era grande demais e precisava ser destruído. Então, há muitos reparos aí a serem feitos a simplesmente dizer que Os Sertões trata-se de um livro-reportagem. Há vários níveis aí da questão, né, a serem considerados. Legal, né? Os mitos. Não tem um mito aí? Um palmito, né? Tá cheio de mito na história brasileira. E um monte de fake news, né, para usar o termo mais contemporâneo, né? A gente não tem tanto tempo assim, mas eu queria trazer 2 questões para você, Pedro. Primeiro, que você contasse para o pessoal, porque assim, o canal Paz e Bem foi fundado é um canal de espiritualidade plural, tá? Tem de tudo lá. Tem ateu, agnóstica, gente, mãe de santo, rabino, pastor, padre, tem de tudo, tem de tudo, tem de tudo. Tem gente do Islã, tem de tudo. Então, é um canal de espiritualidade plural, essa é a definição do canal. A ideia é de abrir-se para o universo, para as energias. Foi fundado logo depois da eleição do Bolsonaro, quando constatei, falei, não dá para a espiritualidade brasileira ser apropriada por essa turma aí, né, que foi o que aconteceu ali na eleição de 2018. E a gente começou o canal. Quando o presidente Lula está na cadeia, ele recebia o Marcola, que é hoje o chefe de gabinete dele, ele levava todo dia para o presidente um pendrive, ele não tinha acesso à internet, com vários programas. E ele começou a assistir os programas lá que fazia no Paz e Bem. E aí começamos, inclusive, uma troca de correspondência muito intensa. Foi um período de grande amizade entre nós. E aí a gente começa o curso. O curso inaugura a presença do Pedro Lima Vasconcelos no canal Paz e Bem, o curso sobre Canudos. E o Lula começa a assistir, aí começa uma correspondência dele com a gente, inclusive com pedidos e demandas, e ao final ele faz um pedido para nós. O Pedro vai contar que pedido foi esse e o que aconteceu com o pedido do Lula. Então, eu queria que você contasse um pouco essa interação, né, do curso Canudos, a decorrência do curso depois, com o presidente Lula e o olhar do presidente Lula, né? Pois é, foi uma coisa inusitada, inesperada, né? Tanto para você quanto para mim, né, Mauro? Isso lá nos idos de 2019, junto ao então prisioneiro político, né, hoje, nosso presidente Lula. Lula já tinha um envolvimento com a causa, com o tema do conselheiro, do Belo Monte. Ele, inclusive, se havia manifestado, antes de ser preso, referindo-se ao então, acho que, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né, de Porto Alegre. Né, o TRF4, de infausta memória, né? De infeliz memória, e tomara que o acerto de contas necessário chegue, né? Parece que vai chegar, a gente espera que chegue.
Então, o desembargador Thompson Flores, ele era descendente de um militar, né, que lá em 1897 havia combatido o Belo Monte, né? E Lula faz uma referência a isso. Ele diz que o TRF-4 agia com ele como o Thompson Flores, no passado, tinha agido contra Antônio Conselheiro e o Belo Monte. É bom lembrar que Lula é do sertão de Pernambuco, né, da cidade de Caetés, que não está lá muito distante do que foi, né, o Belo Monte no final do século XIX. Então, ele já tinha, até pela sua condição de sertanejo, retirante, ele já tinha um envolvimento com a causa. Bem, quando ele entra em contato com esse material, acontece isso que Mauro disse, para nossa enorme surpresa, satisfação, ele começa a interagir, manda mensagem, manda questões, né? E, no final, ele pede, né, que a gente proponha algo, né, no âmbito do canal Paz e Bem, algo similar ao que fora feito em relação ao Belo Monte, em relação a outros temas da história do povo brasileiro, das suas lutas, das suas invenções, né? E isso resultou, né, Mauro, numa jornada ali de mais de 50 episódios, né, de um curso que ficou intitulado Retalhos da Nossa História. E a gente tem a convicção de que isso repercutiu bastante no próprio presidente Lula. Ele continuou mandando mensagens, assistiu o programa sobre a cabanagem, sobre os malês, e vira e mexe, ele faz referências a episódios da história brasileira, né, referindo-se, por exemplo, à herança da escravidão nos dias de hoje e outros temas. Ele faz referência a temas que a gente tratou nessa série. Enfim, foi um momento ali de um diálogo dentro das condições possíveis, né, e dentro daquilo que estava sendo vivido, né, em termos da situação política do Brasil. Era o início do desgoverno do Inominável, né, e a condição do próprio presidente Lula, né. Bem, o curso, né, acabou gerando um livro, né, Mauro? Estou com ele aqui para mostrar para o pessoal. Justamente ele tem o título Canudos, de Antônio Conselheiro a Lula da Silva. Meu Deus, eu quero muito. Eu já quero muito. Publicado pela editora Cotter, de Curitiba, né, que pertence a um amigo comum que justamente foi muito atuante, né, na vigília Lula livre, etc., o Sálvio Nin Cotter, né? Daí o nome da editora. Editora Cotter. Enfim, isso foi Depois você lançou mais 2 livros, né? A partir dessa iniciativa, não foi? Que acabaram de sair. Sim. Eu quero só mencionar uma coisinha antes de falar deles, Mauro. Uhum. Lembrar que quando finalmente o então prisioneiro político Lula foi autorizado a dar entrevista, né, se não me engano, foi para o Florestan Fernandes e para a Mônica Bergamo. A primeira entrevista. Depois fui lá entrevistá-lo também. Depois você foi, né? Isso. Mas na primeira entrevista, acho que foi a Mônica que perguntou, né? Bem, presidente Lula, nas horas vagas, o que o senhor faz? Não sei o que. Ele diz, faço exercício, faço não sei o que. E eu assisto muita televisão, porque... Aí ele contou essa história dessa mediação do Marcola, levando o pendrive para ele. E eu fiz um curso sobre Canudos, em que eu descobri as mentiras que Euclides da Cunha tratou a respeito do assunto, que o Euclides veiculou a respeito do assunto. A história não é aquela, né? Enfim, né, fez uma referência ali também, né, deixando transparecer que o curso efetivamente tinha deixado ali marcas, né, importantes para ele, etc. Agora, Mauro, já que você... Fazer uma observação, o pessoal está perguntando do curso. Quem quiser assistir, vai lá no canal Paz e Bem, é só digitar no YouTube, canal Paz e Bem, vai chegar, tem a playlist com o curso.
sobre Canudos, esse curso de 2019. O curso, inclusive, era para ter 8 aulas e, por conta das cartas do presidente Lula, chegou a 11 aulas. A gente foi estendendo as aulas conforme o presidente ia pedindo. E tem também este curso, tem a playlist, está lá no canal Paz e Bem, Retalhos da Nossa História, 50 aulas sobre as histórias da luta do povo brasileiro, e ali foi um negócio assim, praticamente toda semana o presidente Lula mandava a carta lá da prisão, várias aulas, né, vários temas, por exemplo, Confederação do Equador, né, a Revolução Pernambucana, a gente ampliou... O Padre Roma ampliou de uma aula para 2, às vezes 3, por a Revolução, a Revolta dos Malês, porque o presidente Lula queria mais detalhes, ou ele começava a ler um livro sobre o assunto e aí mandava informação. Enfim, foi muito interessante. Então, vai no canal Paz e Bem, que lá tem todos esses cursos. Inclusive, nós acabamos de fazer uma atualização sobre Canudos, 4 aulas. Isso. Agora, né, semanas atrás, foram 4 aulas de atualização sobre o tema Canudos. Está lá na playlist também. E a Celíssima Soares aqui. Assista aos vídeos a respeito do feminismo e as religiões, fantástico. Revoltante também, mas maravilhoso. Ela está se referindo, tem lá uma playlist também, ao curso O Feminino e as Religiões com a professora Neide Miele, ela que foi professora da universidade, professora aposentada hoje, da Universidade Federal da Paraíba. Desculpa, Pedro, para encerrar, por favor. Não, 2 coisas. Eu tinha te falado uma coisa, você vai falar agora, e eu quero encerrar com uma imagem muito forte. Certo. Então, mais recentemente, mais precisamente no mês passado, comemorando, então, os 130 anos da invenção conselheirista, eu quero insistir, né, na importância, Mauro, Rebeca, quem nos acompanha, de que a gente aborde esses temas não só pela porta dos fundos ou pela porta da saída, que, em geral, foi a intervenção armada, né, dos poderes constituídos contra o inimigo interno, leia-se, o povo brasileiro, mas aquilo que foi a invenção, a criatividade, a proposição de uma alternativa, né, representada pelo Belo Monte, representada pelas centenas, milhares de quilombos que existiram, né, ao longo da nossa história. Né? Então, pensar, por exemplo, no caso de Palmares, não dá para pensar Palmares a partir da sua destruição. É preciso pensar que houve gente que nasceu, cresceu, viveu a vida inteira e morreu em Palmares, foi enterrado em Palmares, porque foram mais de 100 anos de história. Né? Então, pois é, um Estado confrontando o outro. Né? Para usar a expressão da ciência política, né? Estado contra Estado, um Estado dentro do Estado, né? e assim por diante. Mas, enfim, para celebrar esses 130 anos da invenção conselheirista, né, uma invenção popular, a partir de uma resistência declarada à nova ordem republicana no que ela tinha de agressão a valores tradicionais e no que ela trazia de intromissão, de imposição e opressão sobre a economia popular. Eu lancei 2 títulos, e um eu escrevi em parceria com minha esposa, Tassiana, que é psicanalista, que fundou aqui em Maceió uma escola de formação analítica. Aproveito para convidar as pessoas que nos acompanham a nos acompanhar nas redes sociais, @ToroPsi, no Instagram. Então, Toro Escola de Psicanálise, fundada por Tassiana. Então, nós escrevemos aí a 4 mãos, Mauro, Rebeca, este livro, publicado pela Edufal, que é a editora da Universidade Federal de Alagoas, a universidade em que eu trabalho. O Laudo Trincado e o Resgate de um ou uma cabeça. O caso Antônio Conselheiro. Nesse livro, Tassiana, a partir do referencial freud-lacaniano, que ela domina como ninguém, ela submete a uma dissecação, estou usando essa palavra de propósito, ela desmonta uma fraude cometida em nome da ciência, que foi um laudo, Rebeca, estou falando para a Rebeca, o Mauro conhece essa história que eu já comentei com ele, sobre um crânio que supostamente seria do conselheiro. Pegaram um crânio lá de alguém
né, que, enfim, era preciso mostrar o conselheiro vivo ou morto. Como ele já tinha morrido, trataram de achar um cadáver ali de alguém que tivesse mais ou menos as feições do conselheiro, a sua idade, a sua barba, né? E existe uma foto, inclusive, do cadáver que depois foi limpo, foi preparado, e a cabeça foi cortada. Praticamente, a gente pode afirmar com grande dose de segurança que esse crânio não era do conselheiro. Seja como for, este crânio é levado para Salvador e submetido a um exame, a um laudo, para a produção de um laudo que permitisse a afirmação, ou que levaria à afirmação da insanidade mental de Antônio Conselheiro, baseado no formato do crânio. Isso era muito típico, né, da dita ciência daquela época. Isso é uma fraude absoluta, né, perpetrada por um tal Nina Rodrigues, grande intelectual daquele tempo, né? E ele já tinha escrito também um texto anterior garantindo que no Belo Monte tinha acontecido uma experiência de loucura coletiva, loucura epidêmica, como ele dizia, né? Então, Tassiana, de parte do seu referencial, de posse do seu referencial teórico freud-lacaniano, ela submete esse laudo do Nina Rodrigues e o outro artigo que ele já havia escrito a um desmonte, né, do qual não escapa nada, absolutamente nada. É uma fraude o que o Nina Rodrigues fez. O problema é que Euclides da Cunha conheceu esse material e se serviu dele para delinear o perfil de Antônio Conselheiro nas páginas de Os Sertões, que a gente mencionou, né, justamente no início da nossa conversa. Então, eu entro aí, né, para justamente trabalhar esse efeito do laudo, né, do Nina Rodrigues na obra de Euclides da Cunha. E aí a gente faz apelo a Machado de Assis, que algum tempo antes tinha escrito o seu romance O Alienista, né? Justamente aquele médico que sai levando todo mundo para o manicômio, né? E a gente fica imaginando que se Machado de Assis soubesse do que o Nina Rodrigues ia fazer com Antônio Conselheiro 15 anos depois, né? Mas, enfim, há um paralelo muito interessante entre o personagem da ficção machadiana e o que será Nina Rodrigues nessa história, né? Então, esse foi o primeiro trabalho. A gente tem recebido reações muito, muito positivas, porque se trata de um trabalho inédito, esse que Tassiana se pôs a fazer, que é pegar essa produção de Nina Rodrigues e submetê-lo a uma apreciação absolutamente implacável. Há um segundo, mas diga aí, Mauro. Não, queria que você falasse do segundo livro para nós. O segundo livro, ele tem um título, este aqui, também publicado pela editora daqui da Universidade Federal do Estado, né, aí do FAO, chama-se O Leite, o Cuscuz e o Céu, de Antônio Conselheiro. Aliás, O Belo Monte de Antônio Conselheiro e a Falácia Euclidiana. O título, Rebeca, ele tem a ver com uma expressão que a gente explorou muito, né, Mauro, nos nossos cursos, nas nossas conversas, uma expressão que muita gente registrou ao tomar contato com a população do Belo Monte. Houve muitos registros disso, sejam escritos, seja pela oralidade, etc. O povo do Belo Monte dizia que ali era a terra da promissão, onde corre um rio de leite e os barrancos são de cuscuz de milho. Reinventando a imagem lá da Bíblia, né, da terra prometida, onde corre leite e mel. Você tem uma tradução sertaneja desse dito bíblico. Era assim que a população experimentava o seu cotidiano, né, no Belo Monte. Então, o leite e o cuscuz vêm daí. O céu vem da pregação de Antônio Conselheiro, que se associava com este entendimento popular do que era o Belo Monte na vida dessas pessoas, porque o Conselheiro deixou várias meditações escritas,
né, isso é outro detalhe. O Euclides da Cunha diz do Antônio Conselheiro como sendo um ignorante, né, um iletrado, alguém que, no que escrevia, só traduzia pensamentos de uma pessoa perturbada, enfim. Isso também ajudou na caricatura que Euclides fez, né, de Antônio Conselheiro. Por isso, o subtítulo do livro, O Belo Monte de Antônio Conselheiro e a Falácia Euclidiana. Uma falácia que se alimenta dos seus próprios preconceitos e ainda daquilo que ele recebeu, né, de Nina Rodrigues. Legal. Esses Tá livros foram lançados aí há um mês. Do Pedro. Pedro, nós temos 5 minutos, não mais do que 5 minutos, mas eu queria que você, na despedida, nos falasse sobre essa imagem. Acho que é uma das imagens mais emblemáticas da história do Brasil e reveladora daquilo que é o Exército Brasileiro. Conta a história dessa foto para nós, Pedro, de maneira resumida. Me permita, então, inverter, Mauro, se você está de acordo. Termino a minha observação sobre os livros. Então, só para dizer que eles estão à venda pelo site da Edufal, edufal.com.br. Se alguém tiver alguma dificuldade, Mauro, eu vou pedir se você pode disponibilizar para o pessoal o meu e-mail. Se você pode colocar aí embaixo na tela para o pessoal entrar em contato comigo, porque eventualmente as pessoas têm dificuldade com a página ou com alguma coisa, mas eu Perfeito. coloco o meu e-mail aí à disposição. Se você puder disponibilizar o e-mail, eu agradeço. Vamos a essa foto. Essa foto, Rebeca, quem nos acompanha, ela é absolutamente emblemática. Por quê? Porque ela registra o ocorrido no dia 2 de outubro de 1897. Portanto, 10 dias depois da morte de Antônio Conselheiro, 3 dias antes do término dos combates. Euclides, até nesse caso, Rebeca e Mauro, ele até que vai bem, porque ele descreve, né, uma tentativa que a população remanescente, quer dizer, o pessoal que sobrou mesmo, fez de se render e estabelecer uma negociação, porque o morticínio já tinha sido grande demais, né? E aí o o comandante do exército dizia que a rendição deveria ser absolutamente incondicional, né? E assim foi acertado. As pessoas que se entregaram, há em torno de 400 pessoas, mais ou menos, elas foram reunidas e foram fotografadas. E é esta foto. Há um conjunto de fotos. Essas merecem estudo sobre a ótica do jornalismo, Rebeca. As fotos de Flávio de Barros sobre os últimos dias da guerra. Pois bem, essas pessoas foram entregues, se entregaram e é só olhar. A maioria das pessoas são mulheres, esquálidas, umas tantas crianças, e lá ao fundo, alguns homens, e atrás, figuras do alto comando do Exército, né, do comando das operações. Isso foi dia 2 de outubro de 1897. Euclides vai dizer, num dos parágrafos poderosos da sua escrita, é bom reconhecer que Euclides é um grande escritor, ele diz: o que é que nós vamos dizer do dia 3 para descrever o silêncio incompreensível em relação ao que ocorrera no dia 2, quando as pessoas se entregaram confiantes de que teriam suas vidas preservadas. Um silêncio incompreensível. Euclides anota isso. Por quê? Porque essas pessoas foram todas degoladas no dia seguinte. O inimigo interno, né, Mauro? Degoladas pelo glorioso Exército Brasileiro. Pelo glorioso Exército Brasileiro, que tem como patrono Duque de Caxias, que estreou na sua carreira militar reprimindo quilombos no interior do estado do Rio de Janeiro. É isso aí.
Tá bom, Pedro, muito impactante, realmente. A maioria mulheres e crianças negras, muito bem anotado ali pelo isso aí. Nilton Barreiros. E eu ressalto aqui também que foi a partir da Guerra de Canudos que começou a surgir a primeira favela do Brasil, né? Já no Rio de Janeiro. Então, Exatamente. Tá tudo ligado. Está tudo ligado. A polícia baiana tem entre seus feitos, na sua página, nós vimos, né, esses dias a gente comentou isso, né, Mauro? Ter participado da guerra contra o Belo Monte. A polícia do Estado de São Paulo, no brasão da polícia do Estado de São Paulo, há um conjunto de estrelas. Cada uma das estrelas relativa a uma participação gloriosa daquela força. Por exemplo, a repressão à greve de 1917, a famosa greve operária de 1917, e a participação dela, 20 anos antes, no massacre do Belo Monte. É isso aí. Obrigado, Pedro. Foi ótimo. É isso aí. Celebremos, cultivemos a memória de Antônio Conselheiro. Hoje, aniversário de 126 anos de sua morte e mais ou menos no mesmo período, então, do massacre promovido, estreia do Exército Republicano Brasileiro com o massacre do povo de Canudos, Belo Monte, de Antônio Conselheiro. Valeu, Pedro. Boa sexta-feira a você. Grande abraço, Mauro. Vi que você está saindo de férias, então, ótimas férias a você. E um abraço, Rebeca, um abraço a todo mundo que nos acompanha.